Olá, bem-vindos! Hoje é dia de atualização no Criarte e hoje vamos fazer um passeio pela minha estante. Hoje falamos de livros. Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos fazer um pequeno passeio aqui pela minha estante. Não é a que está à vista, é o caótico que está à volta, as pilhas de livros que estão aqui à minha volta. Um destes dias eu fotografo, é assim, pilhas de livros até ao teto. Enfim, eu adoro livros e hoje vamos falar de livros. E vamos falar de livros que eu uso para fazer os conteúdos do Criarte. Este é especial, foi-me oferecido pela minha cara metade, porque eu andava aqui a lamentar-me que não tinha assim um livro específico com tudo o que existe na arte portuguesa. Na arte portuguesa especificamente, mas com tudo. E ele vai de lá e oferece-me um livrinho. E eu vou-vos mostrar porque eu já o utilizei e ele é muito, muito bom. Hoje vamos falar desta obra, A Arte Portuguesa, História Essencial, da autoria de Paulo Pereira, uma edição, temas e debates de círculos de leitores. Eu já tenho a 4ª edição, portanto é um sucesso. É um livro de capa dura, extremamente bem fornecido de páginas. Tenho que vos dizer que para quem quer perceber tudo da arte portuguesa, isto está muito bem condensado, tem uma linguagem clara, tem uma linguagem apropriada para estudantes e tem tudo aqui, é um resumo fascinante de todas as eras da história portuguesa, desde lá para trás, antes de existir sequer Portugal, mas acerca do território onde agora é Portugal, até aos dias de hoje. Portanto, é um livro essencial para quem quer perceber a história de Portugal. É muito difícil encontrar bons livros de história de coisas específicas. Existe muita história no geral. E no geral muitas vezes não inclui Portugal, porque nós temos, claro, que os focos artísticos da Europa foram sempre em sítios que não eram Lisboa. Era Roma, depois passou para Paris, depois passou para Espanha, enfim. Andámos por aqui, mas normalmente Portugal é uma nota de rodapé. A verdade é esta. Então, para quem quer conhecer a fundo a história da arte em Portugal, tem aqui um bom livro, para não andar assim a tirar capítulos de um, capítulos do outro. Eu também tenho alguns livros sobre movimentos ou momentos específicos. Tenho um livro sobre o modernismo em Portugal, tenho um livro sobre o fauvismo, também tenho um livro muito interessante acerca de um dos meus períodos favoritos da história, porque vocês sabem que eu adoro o Almada. Então eu tenho alguns livros acerca do Almada Negreiros e acerca do futurismo em especial. Mas este tem cá dentro tudo e vocês estão a ver que ele está usado. Eu divido assim logo os capítulos para saber exatamente o que é que quero. Então eu vou-vos mostrar, vou-vos guiar assim por dentro desta coisa maravilhosa que é o livro de arte portuguesa. Ele cá dentro contém 16 capítulos, não são muitos, são 16. Portanto, capa dura, uma primeira parte vermelha, eu vou-me chegar assim mais para aqui, eu mexo muito, não é verdade? A arte portuguesa, cá está, a história essencial, temos então o sumário, que é o índice. São 16 capítulos diferentes que têm dentro deles toda a história. O primeiro capítulo chama-se, e vamos lá ver se eu consigo dizer isto bem, Oestrimni. Acho que é assim que se diz. Bom, o que interessa é que é o início da história da arte da época paleolítica. Temos então aqui alguns apontamentos sobre a Gruta do Escoral. Se vocês não visitarem, visitem este verão, vão ao Alentejo, que é o meu berço, não é? Eu sou alentejana, é um sítio lindíssimo, a Gruta do Escoral. Eu estive lá, primeiro é fresquinho no verão, porque é gruta, e depois não tem muita gente, então é assim, os guias eram miúdos, porque eu sou velhota e chamo toda a gente miúdos, mas eram pessoas da Universidade de Évora, acho eu, que estavam ali a fazer estágio, que vinham explicar com todo o prazer todas as 1500 perguntas que eu queria fazer, porque, enfim, eu gosto. Então temos então, a nível de documentação, temos várias imagens interessantes. Eu vou-vos dizer a verdade que este livro não é o melhor para alta definição de fotografia. Portanto, as imagens aqui não primam por serem as melhores que eu já vi. No entanto, isto é um manual de estudo. Entendem? Vocês têm as imagens na mesma e depois, se quiserem umas imagens com maior definição, podem ir à internet, como todos nós vamos, ao Patreon, não é ao Google, e vamos ver. Aqui neste primeiro capítulo temos então a arte paleolítica, a arte megalítica, os territórios e também os povoados.
E o nome do capítulo, ou Extremeñi, faz referência ao território ocidental na Península Ibérica, ou seja, ao seu extremo, e significa a orla, o fim do que é conhecido e o início do desconhecido. Portanto, é um tema muito interessante. O capítulo não é muito grande, mas é extremamente, digamos que informativo. Estão a ver as imagens? Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem. Temos mapas, que é uma coisa que no Criar toda a gente sabe que eu adoro. Temos algumas antas, enfim, grutas, dólmens, por toda a região, não é só do Alentejo, como é óbvio. E temos depois também já alguns vasos, portanto, algumas referências artísticas mais perceptíveis aos nossos olhos. Aquilo que não está perceptível, eles têm então os mapas e está tudo muito bem explicado. Passamos depois então para o segundo capítulo. O segundo capítulo, cujo nome é Ophiusa, que significa Terra das Serpentes, em grego antigo. Isto faz referência aos adoradores de serpentes, que era o nome dado aos povos que habitavam nesta região neste período. Muito interessante, aposto que não sabiam. Aqui dentro, mais uma vez, vamos ter então muita informação de qualidade, com imagens de vários tesouros que os arqueólogos conseguiram recuperar desta época. E aqui vamos falar então da arte rupestre, das estátuas e das estelas. Vamos falar do bronze final e da primeira idade do ferro. É um período bastante abrangente da arte e eu vou colocar mais uma vez as imagens que eu consegui aqui retirar, que são lindíssimas, e temos, para além das imagens, também textos de grande qualidade. Depois temos então o terceiro capítulo, que se chama Lusitânia. Aqui já é um nome que nós conseguimos relacionar mais com o Portugal de hoje, não é? Lusitânia era o nome dado à região, onde hoje é Portugal, e o nome vem dos Lusis, ou Lusonas, que habitavam a região. Aqui dentro vamos ver então os povoados e cultura castreja e também as estátuas, joalharia e orivesaria. Eu gosto muito de orivesaria e de joalharia. Quando nós terminarmos a história da arte no geral, eu queria muito fazer uma história de arte, assim, a história da arte da joalharia, uma coisa assim mais específica. Eu no outro dia estava a ver até um documentário sobre os povos do norte da Europa, que faziam a chamada arte menor, que eram os vikings, que também têm peças de joalharia lindíssimas, mas digo-vos uma coisa, estas aqui do território da Lusitânia não ficam nada atrás, em beleza e em pormenor, são extremamente bonitas. Depois temos também as plantas de monumentos funerários, as plantas das cidades que existiam na altura dos povoados, digamos assim. Portanto, é muito interessante. E depois saltamos para o quarto capítulo e aqui vamos para a Lusitânia, mas romana. Ok? Vamos ser romanizados. Yay! Estava-me a lembrar daquele filme dos Monty Python em que eles se encontram todos na Palestina a dizer mal dos romanos e dizem: o que é que os romanos nos trouxeram de bom? E há alguém que diz: escolas, e os outros: estradas, segurança, água. Achei esse filme muito engraçado e pronto, tem tudo a ver. Ora bem, voltando ao livro, aqui dentro, Lusitânia Romana, o que é que nós vamos estudar? Vamos estudar os povoados, as cidades e as vilas, vamos estudar os suevos e os visigodos e vamos estudar de Dionísio a Cristo. Portanto, já temos aqui a introdução do cristianismo nos povos da Península Ibérica. Mais uma vez, muitos mapas. O que eu gosto de mapas, vocês não fazem ideia. Eu tenho um banco de dados de mapas, assim, uma coisa absurda. Depois temos aqui alguns exemplos das vilas romanas no território com mapas. Mais uma vez, claro que não há fotografias, como é óbvio. E a evolução das cidades, a evolução do culto também, porque tínhamos um culto pagão, que os povos da Lusitânia eram, obviamente, não eram cristãos, e depois a vinda do cristianismo e a alteração que isso teve na arte. Até a arte bizantina, este capítulo vai. Depois temos então o quinto capítulo, que eu acho que é uma delícia, que se chama, quinto capítulo, Garbe. Acho que é assim que se diz. Significa o ocidente da Andaluzia morisca. Portanto, tivemos a invasão romana e agora vêm os mouros. Ainda bem, porque senão agora vem a matemática, essas coisas. A gente vai evoluindo assim. Agora temos então um capítulo dedicado ao Islão nesta região, onde nós agora chamamos de Portugal. E aqui dentro vamos estudar o Islão e a islamização. Vamos ter um capítulo dedicado a Mértola e ao reino Taifa, ao Algarve, a Coimbra e a Mudéjar. Portanto, todos nomes que, pelo menos as pessoas que vivem em Portugal, conhecem de certa forma. Mais uma vez, mapas. Aqui já são mapas mais políticos, também mais próximos da nossa realidade. Temos imagens de... Estou aqui a olhar para um capitelo islâmico de Santarém que é absolutamente maravilhoso. Nós temos estudado vários capitéis aqui no Criarte, mas sempre numa perspectiva greco-romana, nunca numa perspectiva islâmica. Portanto, eu acho que isto é assim... delicioso.
na minha visão, claro. Temos então um capítulo que vamos de Lisboa para Mértola, que andamos pelo território todo, vamos para os Algarve, não é? E vamos ver vasos, vamos ver... Enfim, temos também muitos desenhos da época, da altura, de pintores e desenhistas que estavam no território, que faziam os desenhos dos grandes castelos da altura, das fortificações mouriscas, e que muitos ainda podemos encontrar também, não é verdade? Isto tudo até chegarmos então ao 6º capítulo. O 6º capítulo chama-se Portocale, e aqui nós vamos então mergulhar na época das Cruzadas. Aqui dentro vamos ver o quê? Vamos ver igrejas hispânicas, vamos falar do ano 1000, vamos conhecer as cruzadas e o românico, vamos conhecer as primeiras catedrais, o românico rural e os símbolos. Este é um capítulo extenso e é um capítulo muito, muito interessante. É um capítulo que tem, a título de curiosidade vou-vos mostrar, algumas fotografias de boa definição. Nem todas são más, estão a ver? Temos esta aqui maravilhosa, que é de um mestre desconhecido, chama-se a Roda Viva. É um pormenor do túmulo de Dom Pedro I, na abadia de Alcobaça. Lindíssimo. E depois temos alguma, então, arte sacra cá dentro. Temos uma escultura do mestre Pero, a Nossa Senhora do Ó. Temos o Inferno também, que é uma atribuição ao mestre de Lourinhã, e um olifante, que é um trabalho sapi português em marfim. E temos então algumas imagens de grande importância de teor religioso na arte portuguesa. Este retábulo do altar-mor da Sé Velha de Coimbra é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Temos também alguns exemplos de livros editados nesta altura. Enfim, é muito, muito rico este capítulo. É impressionante. Eu estou sempre a dizer muito, mas é impressionante. Finalmente chegamos ao 7º capítulo, que então falamos de Portugal. E em Portugal vamos falar do primeiro gótico, do gótico nacional, falamos da Sé de Évora, falamos de castelos, de torres e de fortalezas e também da iconografia do gótico. Mais um capítulo extenso, mais um capítulo muito rico da arte portuguesa. Estão a ver, é enorme este capítulo. O gótico é algo com uma grande expressão em Portugal. E mais uma vez temos aqui mapas, fachadas, desenhos, plantas. A Sé de Évora está aqui detalhada em todo o seu esplendor e todo o seu pormenor. Isto dá para fazer assim um roteiro de viagem. Olha, vamos conhecer as fortalezas e vamos conhecer os castelos góticos. Vamos por aí conhecer tudo. Temos muita escultura, muita pintura e muita arquitetura aqui no período do Gótico Nacional. E é tudo de uma qualidade incrível, e eu pessoalmente conheci a maior parte dos monumentos aqui citados, mas há muitos que não conheço pessoalmente, portanto agora estou com vontade de ir. Depois vamos então chegar ao 8º capítulo, que é Avis, que tem a ver com a dinastia de Avis, e aqui vamos então ver o Mosteiro da Batalha, a Igreja como Tesouro, o gosto quatrocentista, os painéis de São Vicente, por exemplo, a Casa de Bragança, portanto a arquitetura das casas senhoriais, e os exemplos que dão são as casas de Bragança. As coisas estão-se a tornar cada vez mais fascinantes, mais elaboradas. A escultura também tem uma grande predominância nesta altura. Os túmulos são assim obras escultóricas absurdas. Um dos exemplos que é aqui mostrado é o túmulo de Fernão Teles de Menezes, na igreja do Mosteiro de São Marcos de Tantugal, que é assim uma coisa, este planejamento é absurdo. Muita arte sacra, como é natural nesta altura, mas também falamos de casas senhoriais, portanto de palácios, palacetes, grandes casas, e falamos também da sua relação com a história, com os príncipes e com os reis da altura. Vamos então chegar ao 9º capítulo, chama-se Emanuel. No Emanuel vamos então estudar o Manuelino, o primeiro, o segundo e o terceiro Manuelino. Vamos falar da propaganda régia, vamos falar do Manuelino colonial. Vamos sair do território português e vamos para o território das colónias e vamos ver exemplos de Manuelino um pouco por todo o mundo, não é? Porque os portugueses andaram um pouco por todo o lado. Mais uma vez, isto agora relaciona-se mais connosco, porque está cada vez mais perto da atualidade. Temos então aqui exemplos de Manuelino português belíssimo. É um estilo muito amado ainda hoje pelos portugueses, não é verdade? É algo que os portugueses consideram muito seu. E eu não fiz nenhum vídeo sobre Manuelino, estou-me a castigar por isto, mas quando eu fizer só sobre a arte portuguesa, venho aqui. Portanto, mais uma vez, é um livro muito bom para se estudar, porque está tudo muito bem explicado, com muitos... Vocês estão a ver, cada página tem vários apontamentos para as imagens, portanto, não se fala só no plano abstrato, como, por exemplo, não sei onde, e depois não se mostra a fotografia, não. Aqui temos sempre as fotografias, temos o texto, todas as fotografias estão datadas, estão detalhadas,
o que é muito, muito importante. Estão a ver, faz a chamada de atenção para a Torre de Belém, ao lado coloca-se logo a fotografia e coloca-se a planta. No caso de já não existir, existe um desenho, não é verdade, que alguém fez, portanto é sempre muito interessante. Agora estamos aqui já, esta é em Goa, por exemplo, esta porta, muito interessante. Isto vamos andando por aí fora até chegar então ao 10º capítulo, que é Ao Romano. Ao Romano fala do classicismo renascente, da escultura e da arquitetura. Quando dizemos classicismo renascente, estamos obviamente a falar do Renascimento, não é? Portanto, isto é o Renascimento em Portugal. Temos então aqui o classicismo renascente e temos então várias obras deste período, obras, claro, portuguesas, e mais uma vez temos o quê? Temos páginas a cores aqui que nos mostram alguns trabalhos deste período em Portugal, de alguns dos grandes nomes da arte, como o António Campelo, o Gaspar Dias, entre outros. Temos não só pintura, temos também escultura. Aqui é neste capítulo que falamos de Josefa Dobit, já falámos nela neste canal quando falámos de barroco, de proto-barroco, aliás. E temos aqui também alguns exemplos de arquitetura que eu acho fascinante. Este é a igreja de Almancil, tem uma cúpula revestida a azulejos, que é assim uma coisa maravilhosa. Falamos de alguns nomes importantes, tem alguns parágrafos dedicados a nomes importantes, como por exemplo o caso de Gregório Lopes. Portanto, faz chamada de atenção para os grandes nomes da pintura, da escultura e da arquitetura portuguesa deste período. O período de voltar a olhar para o clássico, de olhar para o que já foi, para o passado. Entretanto, chegamos à Contra-Reforma. Este vai ser o 11º capítulo, a Contra-Reforma em Portugal. Aqui vamos falar de Francisco de Holanda, também vamos falar da arquitetura, das igrejas e também da época filipina, a época em que Portugal foi governada por os reis de Espanha, os Filipes. Temos mais uma vez, é sempre a mesma coisa, vocês estão a ver, é o texto que tem a negrito as palavras mais importantes, as palavras-chave, que vão remetendo então para as imagens. Aqui nós temos que destacar algumas obras impressionantes, como por exemplo as de Lourenço de Salzedo, e isto mais uma vez é só na pintura, porque depois na arquitetura temos o interior de algumas das mais belas igrejas portuguesas, temos os mapas, temos as plantas. É um livro extremamente esquemático, é um livro que tem um apoio auxiliar muito grande a nível visual, portanto não é só o texto, é a imagem. O capítulo acaba com a escultura e leva-nos então ao 12º capítulo, que é o estilo católico. O estilo católico nada mais é que o barroco, que é o estilo que eu mais gosto. Portanto, vamos falar de barroco e de barroquismo em território português. Cá vamos nós. O barroco é essencial. Ele aqui explica o que é o barroco e depois leva-nos para os exemplos práticos de barroco. Cá está. Começamos com pintura, temos também escultura e também temos, claro, arquitetura mais uma vez. Temos aqui obras fascinantes de André Reinoso, por exemplo, que é um dos maiores pintores de barroco nacional. E temos depois também exemplos arquitetónicos, como a Igreja de São João Batista de Angra, ou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Colégio da Companhia de Jesus em Santarém. Temos imagens de Domingos Vieira, o Escuro, que são sempre uma delícia de se analisar estas imagens. E temos muitos, muitos exemplos, desde a pintura, passando pelo azulejo, que é uma expressão muito portuguesa, e muito rico. O barroco em Portugal é extremamente rico. Depois chegamos ao 13º capítulo, que se chama Ouro. Aqui vamos falar da talha dourada. Nós temos vídeo no nosso canal, quando eu falei de barroco, acerca da talha dourada, o barroco português, acerca da talha dourada. Eu gostei muito de fazer o vídeo, aprendi imenso. E aqui temos um capítulo inteiro dedicado ao ouro, dedicado à talha dourada em Portugal. É uma expressão artística lindíssima, muito cara, agora já não se faz, mas é lindíssima. Aqui vamos ver então exemplos do convento de Mafra, da talha dourada e também do azul e do branco do azulejo. Começamos a aventura por Mafra, pelo convento de Mafra, andamos por aqui, depois damos um saltinho a outras terras e temos exemplo atrás de exemplo de talha dourada, até chegar ao azulejo. E com o azulejo encerramos o capítulo e vamos então para o 14º capítulo, que nos fala do terremoto. No terremoto vai-se estudar o barroco de granito, em Braga e no Minho, e depois então fala-se da viradeira para o clássico, que é o que acontece logo a seguir ao terremoto de 1755. Bom Jesus de Braga, estão a ver,
Muitas imagens, mais uma vez, de arquitetura. E depois temos muitas imagens da destruição que ocorreu durante o terremoto, como vocês podem ver aqui, de Philippe Labat, são gravuras de como Lisboa ficou após a sua destruição pelo terremoto. Temos também, claro, que depois do terremoto, o olhar para o clássico e as novas plantas, porque a cidade foi reconstruída e fizeram-se novas plantas para a cidade. Há aqui uma reconstrução da cidade. E este é um período interessante da história, porque nós, por um lado, temos a volta ao clássico e do outro lado temos o barroco. Então há aqui um conflito entre estas duas tendências. Não há bem um conflito porque elas acabam por se unir numa coisa só. Chegamos então ao 15º capítulo, que se chama O Longo Século XIX. Vocês sabem que o século XIX é chamado longo. Muita gente diz que o século XIX teve mais de 100 anos, porque começou antes e acabou depois do que devia. Então o longo século XIX aqui em Portugal começa logo com José António Benedito de Barros. Dentro deste capítulo vamos então estudar o ideal, o pitoresco, o romântico, o revivalismo, o academicismo, o oitocentismo e o revivalismo tardio. É neste capítulo que nós vamos ver, por exemplo, os Jerónimos. Temos aqui mais uma vez, muita arquitetura. É uma expressão artística muito interessante de se estudar. Muitas plantas, muitas coisas assim muito detalhadas. É um século longo, portanto temos aqui muitos nomes da arte portuguesa que até hoje são extremamente conhecidos aqui no século XIX. Portanto, vamos conhecer bastantes. E José Malhoa, por exemplo, são nomes que são conhecidíssimos até hoje. E por falar em José Malhoa, nós depois temos aqui no centro mais umas imagens a cores e de boa qualidade. Temos aqui o Vieira Portuense, depois cá está então o José Malhoa, que eu vos estava a falar, o Domingos Sequeira, o Henrique Pousão, o António Carneiro. Temos aqui nomes muito mais conhecidos, já temos o Amadeu, o Almada, eu gosto tanto do Almada. Então vamos estudando tudo isto, o revivalismo, e chegamos então ao 16º capítulo, que se chama Hoje e Amanhã. Este é o último capítulo do livro, Hoje e Amanhã, onde estudamos os modernos, a exposição mundo português, as novas arquiteturas, os anos 80 e o hoje. Portanto, o final da arte acaba hoje. Não sabemos o que é que vai ser amanhã, mas provavelmente podemos sempre ir acrescentando os capítulos. Temos aqui a Conferência Futurista do José Almada Negreira. Eu gosto tanto. Santa Rita Pintor também é muito interessante, um pintor conceptualista. O retrato de Fernando Pessoa, de Almada Negreira, também é muito famoso. Amadeu de Sousa. Pronto. Estes nomes são conhecidos, já fazem mais parte assim das nossas vivências, não é verdade? Fala-se também da exposição do mundo português, que aconteceu em 1940, algumas imagens muito interessantes. Fala-se também no final, nas últimas páginas dos capítulos, fala-se também de cinema português nesta altura, que esta é a altura de ouro do cinema português. Temos aqui a Aldeia da Roupa Branca, uma menção ao Pátio das Cantigas, portanto, há estas imagens também dos cartazes do cinema e dos cartazes dos concertos de fado da altura, que são ilustrações muito, muito, muito boas. E vamos avançando para os dias de hoje, para Paula Rego, por exemplo, que está aqui. Fala-se também da nova arquitetura em Portugal, com, mais uma vez, exemplos, até chegarmos a Joana Vasconcelos, que está aqui no final do livro. Todos os capítulos têm no seu final em si, cada capítulo tem no seu final as notas do capítulo. Não temos que ir sempre ao final do livro, não. No final de cada capítulo temos as notas desse capítulo. Assim é muito mais fácil nós fazermos a ligação entre o texto sem ir lá ao fim do livro. Temos também a bibliografia por capítulos e temos as abreviaturas e, claro, os créditos fotográficos. Há algumas imagens de alta definição e a cores, em alguns capítulos, de obras que são consideradas obras mais importantes, e os outras não são a cores, são a preto e branco, mas também são muito elucidativas e muito interessantes. Há muito equilíbrio entre o texto e a imagem, as chamadas de atenção são importantes e a linguagem é uma linguagem, eu estou a dizer mais uma vez, que se adapta muito a estudantes. É uma linguagem simples, é uma linguagem que toda a gente consegue perceber. As análises, obviamente, podem ser um pouco mais complexas, mas para quem segue o Criarte está mais que habituado a análises de obras com linguagem simples, que é praticamente o que nós fazemos aqui, não é? Portanto, é assim, se eu puder indicar um livro que tenha muito da arte portuguesa essencial cá dentro, e vocês viram que ele vai desde lá atrás, antes de existir sequer o país, portanto, desde as primeiras ocupações de povos nesta zona da Península Ibérica, até à Joana Vasconcelos, portanto, até hoje, que a Joana, eu estou a gravar isto, que foi agora a Semana da Moda de Paris, que eu, obviamente, não fui,
E ela fez eu não sei bem como é que se chama, mas acho que é instalação. Uma instalação para uma passagem de modelos ali no Jardim das Tulharias. Não sei se foi da Dior, ou eu percebo imenso de moda. De alguém assim, uma coisa assim fenomenal. Eu vou pôr umas imagens no meu Instagram de toda a instalação que ela fez para passar a moda. Não sei se era Dior, era pronto, ou Chanel, alguém francês que vende roupa muito cara. E ela fez então lá uma instalação. Portanto, vamos desde os tempos passados até aos tempos presentes. É um livro de essenciais, portanto não é assim. Não esperem um tratado ou um doutoramento por cada capítulo. Não, é o essencial, é aquilo que tem que se mesmo saber. O conhecimento essencial de cada movimento artístico está aqui. Depois, se quiserem aprofundar mais, olha, isso já é convosco. Eu aconselho este livro, Arte Portuguesa, História Essencial, da autoria de Paulo Pereira, da editora Temas e Debates, Círculos de Leitores. É uma reflexão condensada, precisa, objetiva, destinada ao grande público e a universitários e investigadores. É um manual de imediata consulta, não é exaustivo, mas é necessário a todos os que pretendem aceder aos conhecimentos da história da arte em Portugal. Vou deixar por baixo deste vídeo a sinopse do livro e vou deixar também links para quem quiser comprar. Eu não ganho nada com isto, mas deixo sempre os links para quem quiser comprar. Este vídeo está cheio de fotografias do livro, para vocês terem uma ideia, mas claro, não há nada como chegar a uma livraria, abri-lo e ver se vos interessa. Eu, como vocês sabem, interessa-me sempre. E muita saúde a quem me ofereceu este e que me ofereça muitos mais. Pobre e mal agradecida. Pronto, ok. Por hoje é tudo. Este foi o vídeo acerca da Bibliografia Criarte, mais um livro que eu uso para fazer aqui os conteúdos do nosso canal. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um gosto. Podem deixar aí em baixo, se souberem onde é que vendem o livro, eu vou deixar só a venda online, mas se quiserem, se souberem em que livrarias é que podem encontrar, podem deixar aí em baixo, ok? Eu vou deixar então os sites. Se quiserem apoiar o canal, podem fazê-lo através do Clube Criarte. Para tal, basta clicar num botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos que diz... Eu acho que diz... Não, é subscrever e aderir. Meu Deus! Aderir. Fazem aderir e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Se não puderem ou não quiserem fazê-lo dessa forma, podem sempre só subscrever o nosso canal e deixar um comentário simpático que eu agradeço. Nós encontramos-nos na próxima semana. Até lá, ficam bem e vão ler um livrinho, ok? Tchau!